Agora recebendo a visita do professor universitário, ex-promotor Odair Tramontim. Vamos falar sobre anulação de processos no STF. Olha, virou uma rotina lá. Odair Tramontim, muito bom dia, obrigado pela participação. Muito bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. É um prazer voltar aqui conversar com vocês da Itaberá. E, de fato, né, o Brasil, como já dizia o Nelson Rodrigues, né, até o passado é incerto, né? Então, a gente vive numa montanha-russa todos os dias. E esse caso, né, Jorge, eu acho que tu quer falar sobre aquele caso do Zé Dirceu, né? Que isso, há 2 semanas, né? O STF anulou semana passada. Eu até fiz esses dias um videozinho dizendo que um dos grandes problemas é quando o homem perde a vergonha, sabe? O meu pai sempre dizia que quando um homem perde a vergonha, ele é capaz de tudo, né? Porque a vergonha sempre foi um instrumento assim de controle social, né? Você poderia até, eventualmente, mesmo como criança, fazer alguma travessura, mas tinha vergonha da repreensão do pai, da repreensão do professor, daquilo que as pessoas iriam dizer sobre a tua conduta. E aí, quando um homem perde a vergonha, ele, como disse, é capaz de tudo, porque daí não tem freios, né? Porque a vida da gente é feita de freios. E quando isso vai para uma instituição, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, aí a gente está num caminho muito perigoso, porque eles fazem isso na cara dura, não tem mais problema com crítica, né? Porque antigamente, se você fizesse uma anulação dessa, você tinha que dar explicações, né? Os teus pares, nesse caso, os outros ministros te cobrariam. Eu tenho 35 anos de atividade, então conheço muito bem como era a vida jurídica do país. E agora, para resumir, Jorge, um ministro vai lá sozinho, toma uma decisão dessa envergadura, dessas consequências, sem o menor pudor, e o pior, a reação, ela não dura mais do que um dia, né? As pessoas reclamaram um aqui, outro ali, e simplesmente esquecemos o assunto, vida segue, e o Zé Dirceu está aí livre, leve, solto, habilitado, né, para disputar uma eleição, ele que foi condenado lá no Mensalão, então não é um caso único, né, foi condenado no Petrolão, ou seja, ele também, sabendo disso tudo, cometeu um crime, foi condenado, né, sabia que isso ia ser resolvido lá na frente, continuou praticando crimes, foi preso, foi liberado, e significa dizer que isso é um péssimo exemplo, né, para todo mundo, inclusive para o cidadão comum que passa a ter aquela ideia assim, olha, no Brasil, de fato, o crime compensa. Então, eu lamento muito, né, porque essa é mais uma pá de cal na Lava Jato, e principalmente, repito, por quê? Porque isso tem sido feito de uma forma aberta, de uma forma inquestionável, um ministro só faz, os outros ficam quietos, porque há bem pouco tempo atrás o Toffoli, que é colega do Gilmar Mendes, anulou lá acordo de delação premiada lá de 10 bilhões, não é isso? Dizendo que a empresa, que era a Odebrecht, tinha sido constrangida. Ora, um acordo de 10 bilhões tu não faz sem ter advogados, sem ter todo um aparato jurídico, uma empresa daquela envergadura. E ele simplesmente anulou, né? Ninguém mais fala disso, e assim caminha a humanidade. Por isso que o Brasil, né, é o país do futuro, como já diziam para a gente lá na década de 70, e o futuro nunca chegou. Sempre vai ser do futuro, né? Nunca do presente. Não. É lamentável, né? Muito, muito triste. E isso acaba, Jorge, tirando um pouco das nossas esperanças, né, de construção de um país melhor. Porque ontem, por exemplo, para falar de um assunto mais atual, você viu quantas milhões de doses, né, o Brasil jogou fora, né, porque estavam vencidas, né? Isso nos leva a uma reflexão de que se joga dinheiro literalmente na lata do lixo, porque não era uma meia dúzia de vacinas, não, foram
acho que 6 milhões, né? Pode ser que tenham 10 milhões. Faz a conta, Jorge. Que cada uma dessas aí custe R$10, né? São 100 milhões, né? Num país miserável como o Brasil. Isso faz muita diferença. Então, ou comprar um a mais, ou comprar um mal, ou era desnecessário, ou seja, alguém deu um prejuízo de, vamos botar assim, chute, 100 milhões para o país, e daí? E não acontece nada. Absolutamente. Fica isso por isso. Não dá nem manchete. Não dá nem manchete. É verdade. Agora, o senhor quer ver como a corrupção avança, lamentavelmente? O DENIT foi alvo de uma operação hoje. O DENIT. O DENIT. O DENIT. Chegou no DENIT. Mais de 50 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Santa Catarina e outros 6 estados além do Distrito Federal. Então, corrupção investigada também no DENIT. Pois é, Jorge. E esse final de semana, eu mais uma vez fui lá para o litoral e aí, ainda bem que eu tive a lucidez de ir de moto. Eu gosto de andar de moto, aproveitei o final de semana e cheguei ali na 101, já estava parado. Tudo travado. Navegantes, cara. Então não tem mais horário. Era na sexta-feira, 2h da tarde, né? Tudo parado até Itapema, né? Isso significa dizer que essa operação no DENIT deve ser por corrupção, ou seja, por obras que não saem, por desvio daqui, dali, e o cidadão comum, né, ali sofrendo, as empresas com custo, né, porque isso dá um custo. Imagina um caminhão para levar a mercadoria até o porto, para transportar do Rio Grande do Sul para o resto do país, ou coisas que vêm de outros lugares aqui para Santa Catarina. Não sei se você já soube, mas a velocidade média de um caminhão em Santa Catarina é 28 quilômetros por hora, muito próximo de uma carroça do tempo do Dr. Blumenau, né? Uma carroça bem conduzida, um cavalo bom, faz 28 quilômetros por hora, né? E nós, em pleno século XXI, estamos nesse constrangimento. Por quê? Por causa da falta de planejamento, por causa da falta de eleição de prioridades e principalmente por causa de corrupção, como você está anunciando aí. E se espalha, né, a corrupção, né, cada vez mais, e isso é assustador. A gente não fala aqui de corrupção só em governos, né? Nós hoje amanhecemos com mais uma notícia que nos deixa com um ponto de interrogação também no futebol, né? Olha só, né? Um ídolo, Bruno Henrique, do Flamengo, novamente sendo investigado. Agora a Polícia Federal diz que ele tomou um cartão amarelo que pode ter sido proposital devido a apostas. Nada escapa, né? Até no futebol, cara. Daqui uns dias... Devia ser a nossa diversão, né? A nossa alegria, né? O futebol sempre foi, né, a nossa salvação, assim, esse país com tanto problema, né, com tanta notícia ruim. A gente sempre tinha aí na quarta e no domingo assuntos leves, né? Futebol, aquela conversa de boteco, o pessoal do Flamengo tirando onda do Vasco, daqui, dali, toda aquela cornetagem, né? Agora, até isso eles estão tirando da gente, né? Então, daqui um pouco a vida vai ficar, de fato, insustentável, né? Porque, corrupção por cartão, né? Agora, tu imagina, esses jogadores ganham essa fortuna, né? Que bota fortuna nós nisso. Mortais aqui que estamos distante, né? Vivemos 3 vidas e não chegamos lá, né? Então esses caras ganhando milhões, para tu ver que o problema, né, Jorge, aqui fazendo assim uma reflexão assim, né, é que a humanidade está vivendo uma crise de valores, né? De valores do ponto de vista não monetários, né? Tudo está sendo monetarizado, né? As pessoas que não precisam, porque antigamente se dizia rouba porque não tem condições, esses discursos, né, de distribuição de renda, não, porque o problema da criminalidade é um problema da falta de distribuição de renda. Lá o Bruno Henrique tem problema com distribuição de renda, essa turma do DENIT tem problema com distribuição de renda, né? Essa turma
O Zé Dirceu tem problema com distribuição de renda, a Odebrecht tem problema de distribuição de renda, não tem nada, isso é questão de vagabundagem mesmo. Isso é uma crise de caráter que nós estamos enfrentando, e aí a minha dor, né, como operador jurídico, que a última, digamos assim, tábua de salvação que a gente tinha era o judiciário. A gente pensa, bom, né, quem faz o mal um dia vai cair. Cara, o cara a cai... A justiça tarda, mas não falha, está indo para o espaço. Isso não existe mais, né? O cara cai e levanta mais forte, né? Ele é ninja, né? Não tem mais. Então a coisa fica num patamar que é muito perigoso até a gente falar, mas basta tu ter dinheiro, basta tu ter poder, basta tu ter proximidade com o poder, que não vai dar nada. Não vai dar nada com o Bruno Henrique, né? Não deu nada com o Zé Dirceu, não vai dar nada com essa turma do DENIT também, porque se a gente der uma olhada em todos os casos de corrupção, mesmo aqui na cidade, né, que a gente teve pouco tempo aí, problema aqui, um dá um tiro aqui, outro ali, também nunca mais se ouviu falar. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento assim de um pouco de desesperança. Não quero ser hoje aqui um mensageiro do apocalipse, né? Eu sou sempre otimista, sempre altruísta, mas aí tu me puxa assunto lá do Zé Dirceu, eu digo que tudo bem, é um momento, mas daí tu já me leva lá pro futebol. Daqui uns dias os caras estão roubando dinheiro de campeonato de peteca, né? Se já não estão, né? A gente não sabe ainda, né? A gente não sabe. Olha, só para falar como é triste quando um ídolo, quando alguém que tem uma imagem, né, que poderia utilizar isso para o bem, né, acaba fazendo algo que nos decepciona, né? O Bruno Henrique já é investigado há 4 anos por falsidade ideológica, sabia disso, não? Ele teria sido parado em uma blitz, teria apresentado uma CNH falsa e se negado a fazer bafômetro. Essa investigação já dura 4 anos contra esse jogador. Aí, quando vem uma notícia dessa como a de hoje, né, que poderia estar envolvido em manipulação de apostas, aí se busca a ficha toda, né? E aí começam a vir coisas que vão decepcionando cada vez mais quem tinha uma pessoa dessa como ídolo, né? Quer dizer, nada ainda foi provado, mas sempre fica um ponto de interrogação, né? 2 coisas, Jorge, disso que você fala. Primeiro, são essas decepções, né, que a gente tem por algumas pessoas, alguma admiração, né, respeito. Imagina essa gurizada, né, os nossos filhos, essa gurizada aí que gosta de futebol, tem nele um ídolo, e se espelha um pouco nele, né? Aí vê um negócio desse, olha, é um balde de água fria. Agora, outra coisa, né? Por que demora tanto, né, Jorge? 4 anos, uma coisa que é incontroversa, né? Incontroversa. Então, eu vejo assim, né? Eu saí, como a gente já falou várias vezes isso, depois de 35 anos, nunca mais entrei no fórum aqui porque eu como se diz, garrei nojo disso, sabe? Porque as coisas demoram tanto, não acontece, a gente fica discutindo coisas que não tem controvérsia, né? Porque de duas uma, esse caso que tu falou ali da carteira lá, ou a carteira era falsa e o cara tinha que ser preso, ser punido, né? Ou a carteira não é falsa e ele seguiu a vida dele, né? Agora, o que não pode são as coisas demorarem tanto tempo, não terem solução, né? E ficar nesse toma lá da cá, nesse ambiente de suspeita. Então, esses dias, por exemplo, não sei se você seguramente acompanhou, aquela reunião que o Lula fez com os governadores lá para tratar sobre segurança pública. Do crime organizado, segurança pública. Primeiro, lá o Lula tem autoridade para fazer isso, cara. O Lula tem cheiro de cadeia, né? Tava até esse dia. Então já começa por aí, né? Que um camarada com o currículo do Lula nunca poderia ser presidente da República. Vamos parar por aí. Porque ele não foi inocentado. Ele foi anulado, né? No tapetão.
Mas tira por aí. Eu não sei se você viu uma manifestação que o Caiado fez, muito lúcida. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, disse assim, alto lá. O problema é nós temos que punir essas pessoas, né? Ele falou, eu tenho um monte de chefe de organização criminosa investigado lá em Goiás, que estão lá numa favela do Rio de Janeiro. A polícia não pode subir porque o Supremo Tribunal Federal, você lembra aquela decisão lá, proibiu a polícia de subir lá num morro para prender bandido, né? Outra coisa que ele disse, né? Tá cheio de bandido aí sendo liberado pela porta da frente, né? Aquele André do rap, lembra disso? Ele foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, um camarada que era líder de organização criminosa, uma folha corrida inimaginável, em qualquer país minimamente civilizado, jamais um cara desse aí foi pela rua, né? Você viu esses dias em Florianópolis um estuprador lá de uma instrutora de pilates, né? Que foi solto há um mês atrás, estava em liberdade provisória. Então, enquanto a gente ficar passando a mão na cabeça dessa turma, do Bagrinho aqui até o Zé Dirceu lá, nós não vamos construir uma sociedade minimamente organizada de jeito nenhum. E aí estimula até a turma do futebol, né? Porque essa turma do futebol está fazendo isso porque sabe, se Lava Jato não dá nada, se Petrolão não dá nada, se Mensalão não dá nada... O que é um cartãozinho amarelo a mais? Isso aí não é nada. Aí vem a turma que, você estava anunciando antes ali, a turma que caça, né? Aí vão prender o cara que matou uma paca ali. Aí então faz uma baita operação, que acho que tem que ser punido também, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas daí a gente vive num ambiente de muita desorganização e volta a palavra, desesperança, né? Isso é porque a gente vai perdendo a fé. Olha... a gente vê corrupção em governo, aí o legislativo também não ajuda muito e o judiciário está desse jeito, né? E aí? Vamos acreditar em quem? O principal problema do judiciário, Jorge, é que hoje o judiciário jogou a lei fora. Então não tem mais lei, é opinião. Então, os ministros decidem entender diferente do que a lei estabelece. Porque viola o princípio de não sei o quê, tudo é inconstitucional, ou seja, aquilo que é inconstitucional é aquilo que eles querem, né? Não é aquilo que está ali. Então, tem uma discussão agora a respeito daquelas decisões monocráticas, né? Que o Congresso está dizendo que não quer mais que um ministro decida uma questão dessa envergadura sozinho, com o que eu concordo, né? Porque, olha só, a gente vota para os deputados, senadores, vamos lá, 513 deputados, 81 senadores, às vezes discute 1 ano, 2 anos, 3 anos uma lei, aprova a lei, vai lá para o presidente da República, né? A lei é homologada, sancionada, aí vai lá um ministro do Supremo sozinho, na caneta, liminarmente, diz que aquilo não vale. Alto lá, né? Então, o direito passou a ser opinião e, quando passa a ser opinião, tudo pode ou tudo não pode, né? Depende do humor das pessoas. Então, isso é uma violação ao Estado democrático de direito que tanto se fala. Porque o que é o Estado democrático de direito? É você ter regras, né? Você obedecer ritos, né? Estabelecer cadeia de hierarquia das normas, dos poderes, a separação dos poderes, tudo isso. No Brasil não tem mais nada disso, né? E o problema, Jorge, que me assusta é que isso foi pouquíssimo tempo. Porque isso, a gente poderia falar isso. Mudou. Mas lá do nosso avô para a gente, né? Agora não. Agora o teu filho que tem 15 anos de idade já viu muita coisa. Um guri de 15 anos já viveu muita coisa. Então, está muito errado, as coisas estão decaindo muito, muito rapidamente. E esse é um
problema que a gente vai enfrentar. E é um problema que não é só aqui, né? Pior que é meio... O mundo inteiro está praticamente assim, né? Numa polarização de disputa entre um lado e outro lado e um monte de surgimento de um monte de notícias que nos deixam cada vez mais descrentes em tudo, né? Isso que é o pior. Falando nisso... São as instituições em geral, só para aproveitar, deixa, Jorge, já que nós estamos aqui num órgão de imprensa, você que é uma pessoa já experiente, respeitada aí no meio, tem uma vivência de uma vida, a imprensa também, né, se foi para as cucuias, né? Porque tudo. Você não vê mais aquele jornalismo independente, porque antes a gente tinha essas esperanças, né? Aquilo que eu falei da vergonha. A pessoa não fazia porque, se isso cair na mídia, eu tô morto. Isso. Né? Se isso cair no judiciário, eu tô morto. Hoje cai na mídia, ele tira de letra. Basta que o governo tenha uma conta generosa lá. Isso. E aqui não estou generalizando, mas quase generalizando, né? E a gente não vê mais aquela imprensa livre. Então nós perdemos a imprensa. Você lembra lá no tempo do Collor, né? O Collor basicamente caiu, que era um outro vagabundo, né? Tinha que ter caído, impeachment, claro, mas foi a imprensa, né? Quem foi que assinou o pedido lá de CPI? A Associação Brasileira de Imprensas e a OAB, que eram os nossos bastiões aí das liberdades, né? Onde está a Associação Brasileira de Imprensa hoje, Jorge? Onde está a OAB? Eu que também sou advogado, né? Verdade. Então, são duas entidades que meio que se afastaram de tudo, né? Foram cooptadas, né? Porque daí começa aquele negócio, a OAB, porque daqui indica um ministro aqui, outro ali, aquele compadrio, um lado aqui. A imprensa passou a viver, claro, teve muitas transformações, mas grande parte da imprensa vive de financiamento, verba pública, né? E isso acabou com as nossas liberdades. Então, a imprensa sempre foi o nosso respiro de liberdade. Hoje, a imprensa foi cooptada, primeiro, ideologicamente, né? Porque se é de esquerda, né? A maioria da imprensa se abraça com quem é de esquerda, né? E aí, aquilo que ainda restava, os caras vieram no dinheiro e levaram verbas públicas e nós perdemos essas garantias que eram muito importantes para a gente ter uma vida assim um pouquinho mais previsível, né? É verdade. Para fechar, quem ganha a eleição nos Estados Unidos, Kamala ou Trump? Isso aí, a gente não tem a mínima noção, né? Lá nos Estados Unidos todo mundo já votou, né? É curioso isso, já votaram faz uma semana, tem gente votando. A eleição lá é bem diferente daqui. Né? Eu confesso, Jorge, que a gente não... para tu ver, né? Aonde nós chegamos, né? Aquilo que eu falava durante a campanha. São Paulo, por exemplo, aquela cidade daquele tamanho, né? A capital... olha o nível dos candidatos que estavam disputando, né? Datena, como é que Datena, quem mais lá? Aquela menina lá. Sim, peraí. Marçal, Boulos, Nunes, né? Olha o nível das pessoas que estavam lá, né? Agora, a gente vai para os Estados Unidos, né? Eu estava olhando a biografia dessa Kamala aí também, uma biografia bastante controversa, né? O próprio Trump, né? Um homem bastante controverso também. Então, a gente fica meio receoso até com o próprio resultado, né? Porque lá também eles estão tendo essa polarização que a gente tem no Brasil. E a gente não sabe se morre de tiro ou de facada, como se diz, né? Mas eu lá no fundo, por uma questão ideológica, estou torcendo para o Trump, né? Que acho que ele ainda estabelece um pouco de freios nessa escalada dessa cultura woke, né? Esse pessoal abortista, os valores todos aí muito uma esquerda assim problemática, mas controversa. Não dá para arriscar, Jorge. Não dá para arriscar. A gente
vai saber o quê? Diz que está bem disputada, né? Aqui, dizem que ali, tem empate técnico lá. empate técnico, vamos ver o que... Mas isso acaba influenciando na vida do Brasil, né? Não Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, né? E olha que os Estados Unidos já tiveram, né, os Kennedy, né, o Ronald Reagan, lá nos anos 80, que fez uma transformação nos Estados Unidos. Mesmo o próprio Bill Clinton, com todas aquelas controvérsias, foi um bom presidente, né? Eles tinham aquela mudança lá de democratas com republicanos, esse bipartidarismo sempre funcionou bem, e agora é lobby para cá, lobby para lá, os artistas, como aqui, todos nos partidos de esquerda, né, que é os democratas. Então a gente fica aí, né? No fundo, é uma crise mundial que a gente está vivenciando. Você vai lá para o Oriente Médio, ver eu estava vendo um documentário lá sobre aquela guerra que está tendo lá. Sim. Impressionante, né? Os caras cortam cabeça de criança em nome de Deus, né? Outro mata em nome de Deus, mas Deus nunca imaginou que os homens iriam matar pessoas inocentes em nome dele, né? Então a gente vive momentos bastante controversos e vamos fazer o quê? Vamos ver se a história conserta isso. Vamos se purificar. Vamos orar como se... É verdade. Professor, obrigado pela participação do senhor nesta manhã de terça-feira aqui pela Itaberá. Muito obrigado, Jorge, um prazer novamente. Fico sempre à disposição. A hora que tiver algum assunto aí que você acha que eu possa dar uma contribuição, só me chamar, que agora eu virei um cara rico, né? Porque eu tenho bastante tempo. A coisa diz que rico não é quem tem dinheiro, rico é quem tem tempo. E eu, depois desse processo eleitoral aí, estou curtindo a aposentadoria, então, portanto, com bastante tempo, só mantenho vinculação lá com a FURB, e a hora que você me chamar aí, se eu não estiver andando de bicicleta por aí, eu venho com muito prazer por aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Odair Tramontim, professor universitário, ex-promotor, conversou um pouco aqui com a gente sobre anulações e processos do STF, e também corrupção e outros assuntos do dia.